Olá, o De Bem com a Vida chega com mais informação, conhecimento e experiências para que possamos estar cada vez mais de bem com a vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Você já ouviu falar sobre marido de aluguel? Pois neste programa você vai saber o que é e que serviços prestam a empresa com o especialista Everton Ferreira. Será que as pessoas têm medo de envelhecer? Confere uma conversa super descontraída com a psicóloga Fran Winandi, autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Na série Evoluir, Curar e Prosperar, a facilitadora de Ho'oponopono, Luciana Soares, compartilha suas próprias experiências para alcançar a metamorfose. Os homens da geração 50 a mais querem ainda praticar mais sexo do que as mulheres? Confere num papo hiper descontraído que tivemos com a psicóloga Lúcia Pesca. Fica com a gente. Você já ouviu falar sobre marido de aluguel? Que tipo de serviço presta esta empresa? Pois agora, no De Bem com a Vida, nós vamos saber um pouquinho mais sobre o que faz uma empresa marido de aluguel, conversando com o diretor da Marido de Aluguel Classe A, Everton Ferreira, que é especialista em manutenção. Como vai, Everton? E muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, tudo bem? Tudo certinho. Everton, te pergunto, o que faz, que tipo de serviços presta a empresa marido de aluguel? Então, hoje a nossa empresa é uma empresa que abrange todas as áreas, né? A gente costuma dizer que o nosso cliente, ele não gosta de ficar procurando muitos serviços, muitas empresas ou diversas pessoas para executar as tarefas, né? Então, a gente abrange praticamente todas as áreas. A gente costuma dizer aqui que é difícil uma área que a gente não atenda, né? Desde elétrica, hidráulica, aqueles serviços do cotidiano, do dia a dia, né? A qual o cliente tem uma necessidade e a gente tem a solução, né? O marido de aluguel é um pronto-socorro para o nosso casulo, para a nossa casa, é isso? Exatamente. Everton, quem costuma buscar mais os serviços do marido de aluguel? É a dona de casa, é a mulher solteira, é o homem que mora sozinho? Na verdade, de tudo um pouco, né? Só que pelas pesquisas que a gente tem ali, a maioria é homem mesmo. Parece meio estranho assim pelo nome, né, marido de aluguel, mas hoje todo mundo já se acostumou, né? Saber o que a gente faz, qual tipo de serviço. No começo era meio engraçado, mas já se tornou já uma febre aí já, né? Todo mundo conhece o marido de aluguel, todo mundo sabe qual os serviços que a gente presta. E hoje, geralmente, o homem pede para executar os serviços. A nossa pesquisa hoje vê que a maioria hoje é homem, mas tem muito, sim, muitas senhoras que são viúvas, muitas mulheres também que são solteiras, ou vêm para a cidade para estudar, né, estudantes bastante também. Então, na verdade, tudo um pouco. Mas, pelas pesquisas, é inacreditável, mas a maioria é homem, sim. Everton, qual é o serviço campeão, aquele mais requisitado pelos homens? Eu acho que é o mais perigoso, né? Que eles acham que, na verdade, é o mais perigoso. É a parte elétrica, né? A qual corre um risco realmente de choque, ninguém quer tomar choque, né? Então, sempre nos chamam para isso. É a transformação de 110 para 220, para pontos de ar-condicionado, instalações de chuveiro, ventiladores de teto, enfim, né? Tomadas que não funcionam, às vezes apartamentos que ficam sem luz. Então, toda essa parte a gente faz.
Tem alguma curiosidade que tenha acontecido na história da empresa em relação ao nome? Com certeza. Já teve pessoas já perguntando quanto é que a gente cobrava, como é que eram os rapazes da empresa, querendo ver as fotos. E uns são bem insistentes, mesmo assim, a gente dizendo que a nossa empresa é uma empresa de prestação de serviços, né? Prestação de serviços para casa. Everton, precisando de um socorro, qual é o telefone que a gente pode ligar? Você pode nos encontrar no 985 65 32 27. Você vai falar com a nossa equipe aqui diretamente pelo WhatsApp. E caso queira falar a parte técnica, vai falar diretamente comigo, que eu que atendo o telefone mesmo. Como a nossa maior chamada é por WhatsApp, as meninas no escritório aqui, elas fazem o primeiro atendimento, sendo algo mais técnico, eu que atendo. Perfeito. Muito obrigado, Everton, por estar no De Bem com a Vida, compartilhando essas informações extremamente importantes. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. O etarismo é um preconceito que acontece contra pessoas idosas. Segundo pesquisa do IBGE, os idosos ocupam o primeiro lugar no ranking de casos de depressão e cerca de 13% da população entre 60 e 64 anos são acometidos pela doença. Para conversar com a gente sobre o tema, nós recebemos com muito prazer no De Bem com a Vida a psicóloga Fran Winandi. Livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Como vai, Fran? Olá, tudo bem? Tudo certinho. Fran, explica para nós o que é etarismo. Etarismo é o preconceito de idade. Ele pode ser direcionado tanto a pessoas mais velhas como a pessoas mais novas. E a diminuição das atividades sociais em relação à geração 60 mais, a questão do isolamento em função da Covid e até mesmo o processo de aposentadoria pode agravar esse preconceito? Pode e agravou, né? Durante a pandemia, a gente teve várias manifestações preconceituosas com relação aos idosos, né? Porque eles eram considerados grupo de risco e as pessoas achavam que eles tinham que ficar em casa, enfim. Teve várias manifestações, pessoas que perderam emprego, trabalho. Então, realmente é um grupo heterogêneo e que não é bem tratado na nossa sociedade como um todo. O que tu coloca no teu livro? Tu pode antecipar um pouquinho mais sobre essa obra? Lógico. Bom, eu explico o que é etarismo, falo quais são as raízes, falo sobre o nosso medo de envelhecer, falo um pouquinho sobre as manifestações do etarismo em vários âmbitos da nossa sociedade, né? Então, etarismo na moda, o etarismo no trabalho, no streaming, no cinema, na televisão, então, nos esportes, eu vou mostrando aonde que ele aparece, né? E no final eu coloco depoimentos de pessoas que sofreram preconceito etário e as consequências que isso trouxe para elas. Mas as pessoas têm medo de fazer aniversário, ou seja, elas têm medo de dizer a idade? Sim, bom, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma questão que é falta de educação perguntar para uma mulher quantos anos ela tem, né? Como se ela tivesse controle sobre isso. O que acontece? Na nossa sociedade, a velhice, né, ela está ligada a uma coisa muito ruim, né? Porque a gente, na verdade, assim, a gente liga a juventude à beleza. Então, esse é um primeiro ponto. Então, envelhecer é ficar feio.
Então, as pessoas, tem até um termo que chama age shaming, que é a vergonha de envelhecer, e é uma coisa que acomete muito as mulheres, né? Elas têm vergonha de envelhecer, então elas têm vergonha de deixar os cabelos brancos, as rugas. Nós somos o campeão, né, de cirurgias plásticas no mundo, né, e procedimentos estéticos. Por quê? Porque a gente tem um preconceito muito grande no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Então, eu acho que assim, tem uma questão relacionada ao envelhecimento que é uma questão ruim. Então, a gente tem vergonha, a gente não quer parecer velho. Que interessante, né? E que cruel. Quer dizer, o fato de fazer aniversário deveria ser uma bênção e ainda é considerado uma pecha, né? Nesse sentido, o que a senhora recomenda para que esse processo de preconceito venha a ser combatido? Olha, a gente trabalha em várias frentes, né? Eu acho que o primeiro ponto, por exemplo, eu faço bastante ativismo nas minhas redes sociais, porque eu acho que o primeiro ponto é a gente chamar as pessoas para uma reflexão, né? Então, vamos parar para pensar, porque o etarismo, ele está dentro de cada um de nós, esse preconceito, ele está dentro da gente. Quando você está na praia, por exemplo, né, e você vê uma mulher idosa de biquíni, muitas vezes você pensa, caramba, ela não tem mais idade para usar um biquíni, né? Ou uma mini saia, ou um decote. Então, ou quando a gente vê um casal, principalmente quando a mulher é mais velha que o homem, né? A gente acha aquilo uma coisa estranha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir esse preconceito dentro da gente. E isso eu acho que se faz através de reflexão, né? Então, o livro tem esse objetivo, essas coisas que eu trago nas redes sociais têm esse objetivo, isso que a gente está fazendo aqui agora também, né? Então, chamar as pessoas para pensarem sobre isso, porque preconceito não tem lógica, é uma coisa que é negativa, é ruim, e ele não tem uma explicação, é uma coisa que vem, sei lá da onde, né? Nós perguntamos o que se pode fazer para combater ou reduzir esse preconceito que é antigo, né? E do ponto de vista pessoal da mulher que já está na idade adulta, que quer sim deixar seus cabelos longos, que quer usar um biquíni, qual a sua orientação como psicóloga para manter o seu desejo, manter a sua vontade, apesar do preconceito pessoal, né? De, será que eu faço isso? Será que eu mantenho o cabelo comprido? Será que eu desfilo num biquíni? Então, vamos parar um pouco de criticar os outros e vamos ser felizes. O que acontece é que a maturidade, ela traz um pouco isso, né? Essa autoaceitação e da gente querer viver de uma forma mais plena. Então, eu acho que isso é o que tem acontecido e eu acho que é isso que as mulheres têm que fazer também, né? Se aceitarem e trocarem mais ao invés de se criticarem tanto. Muitíssimo obrigado pela dica valiosa e que o nosso verbo em todas as manhãs passe a ser agradecer. Foi um prazer tê-la conosco, psicóloga Fran Winandi. Obrigada, igualmente. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Muitas pessoas têm nos perguntado como é que acontece na prática esta transformação, esta metamorfose com a prática do Ho'oponopono. Para conhecer um pouco mais
aprofundar esta metamorfose, nós recebemos no De Bem com a Vida a facilitadora de Ho'oponopono, Luciana Soares. Como vai, Luciana? Tudo bem contigo? Tudo bem. Arro a todos vocês. Luciana, tem repercutido muito as colocações e as dicas que tu tem colocado em relação à prática do Ho Oponopono, como fazê-lo, como emanar esta busca pela transformação. E hoje a pergunta que eu te faço é: como acontece essa metamorfose na busca de correção de lembranças, da cura, da busca da paz, do autoconhecimento? Compartilha conosco, por favor. Está ok. Essa jornada sempre tem um gatilho, tem um motivo. Em 2010, o meu filho, na época ele tinha 19 anos, ele chegou para mim e disse assim: mãe, eu vou cortar o cordão umbilical, eu vou viajar. Uau! Imagina só, Cris, filho único, querendo cortar o cordão umbilical e ir viajar pelo mundo. E eu dei a maior força para ele. Mas a força que eu dei para ele, eu cheguei em casa e senti o ninho vazio, um vazio muito grande. E uma amiga minha, vendo essa minha tristeza, me disse assim: tu já ouviste falar no Ho'oponopono? Eu não sabia nem dizer essa palavra, né? Aí eu disse não. Aí ela começou a me falar. E eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Essa prática realmente é transformadora, porque houve um gatilho, houve uma tristeza, um afastamento, digamos assim, uma perda. Então, para eu preencher esse meu vazio, eu comecei a limpar em mim essas memórias de vazio, de tristeza, porque muitos nós, mães, nós colocamos nos nossos filhos todas as nossas vontades, nossos cuidados, as nossas proteções. Então, quando não tem mais aquela figura do teu lado, que filho vai para o mundo, tu sente esse vazio. Então, a minha crença limitante de tristeza era que eu não gostava, eu não me sentia bem sozinha, na solidão. E o Ho'oponopono veio me trazer essa metamorfose que tu falaste muito bem, porque nós vamos nos transformando. Só com as 4 frases também, mas é uma questão de tu sentir. Porque no Ho'oponopono tu aprende depois com os anos, com as leituras, com os seminários, com as trocas e principalmente com a tua prática, que tu não está vendo a figura completa. Te acontece alguma coisa na tua vida, poxa, é uma coisa ruim, tu fica muito desesperado, preocupado. Tu começa a fazer a limpeza do Ho'oponopono. Sentir que aquelas memórias, que alguma coisa tu atraíste para ti, é porque tu tens em ti. A importância do perdão, da conexão com o amor é que cura tudo. E a gratidão de tu ter tido essa oportunidade de vir essa situação ou essa pessoa para que tu limpe em ti aqui todas essas emoções. Quantas vezes, Cris, na tua vida aconteceu alguma coisa que tu achou assim o fim e depois de algum tempo tu diz assim: pô, que bom que aconteceu aquilo. Né? Foi pro bem, né? Aquilo me fez eu ver outras coisas, aí eu ter seguido um rumo diferente na minha vida. Então, essa é a transformação do Ho'oponopono. E é a prática. Então, eu tive o ninho vazio, essa foi a minha experiência. Em 2017, eu tive a partida do meu pai. E nas perdas, nas partidas, tu tem uma dor muito forte. E foi o Ho'oponopono que me segurou a limpar essa dor, a conseguir aliviar aquele trauma de perda,
de desapego, porque quando partiu meu pai, não partiu só o meu pai, partiu meu sócio, meu amigo, meu companheiro, porque nós já tínhamos uma história juntos, né, com a empresa. Então, o Ho'oponopono pode ser feito para as pessoas que já partiram? Com certeza, porque tu tá limpando sempre é em ti. Luciana, muito lindo a tua colocação. Agradeço muito tu teres partilhado essas emoções e essa evolução pessoal com os nossos amigos e com as nossas amigas. E eu vou te pedir para encerrar que tu faça conosco as palavras-chave do Ho'oponopono, pode ser? Claro. Assim como eu passei por essas experiências e houve essa transformação, todos conseguem, todos. É só se conectar, respirar e sentir. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Aloha! Com essa possibilidade de estar conectado à luz, conectado à leveza e ao autoconhecimento, eu agradeço a tua presença no De Bem com a Vida, Luciana Soares. Uma pesquisa realizada recentemente com 2.000 pessoas a partir dos 50 anos, dá conta de que fazer sexo neste momento da vida é muito melhor do que antes. Por outro lado, um problema recorrente em consultório de psicologia dá conta de que os homens querem fazer sexo muito mais do que as mulheres. Para conversar um pouco sobre este tema, nós recebemos no De Bem com a Vida, com muito prazer, a psicóloga Lúcia Pesca. Como vai, Lúcia? E fala de onde? Oi, tudo bom, Cris? Que bom estar com vocês de novo, né? Um orgulho isso. Sim, então, com a pandemia, eu me mudei. Estou morando em Garopaba, procurando qualidade de vida. Vim junto com a pandemia para cá. Lúcia, explica para nós, por um lado, fazer sexo na idade adulta é melhor do que antes. É isso? Quanto mais, tipo vinho, quanto mais velho, melhor? Sim. O que acontece? A gente era muito reprimido antes, né? E hoje em dia, as pessoas simplesmente se deram conta de que o sexo, apesar de 50 anos, entendeu? O sexo hoje pode ser feito numa amplitude muito grande de situações. Não era só aquele sexo da genitalidade que era antes. O que se dizia? Que a partir dos 50 anos, se dizia, e tem dado de realidade, os homens começam a perder 1% de testosterona ao ano a partir dos 40. Vamos dizer que 50, 60 ele tem um pouco menos de testosterona. E as mulheres pré-menopáusicas, né, a partir dos 50, vamos dizer, começam a ter um pouco de secura vaginal e dificuldade também para se excitar, né? Então, se nós culturalmente saímos um pouco daquela ideia de sexo é só genitalidade, tá? Isso faz com que a gente não sofra tanto com essas questões hormonais e físicas que começam a fazer com que o corpo não esteja mais tão apto à penetração, né? Por isso a gente está conseguindo transar mais. O sexo ele é amplo, a sensibilidade, o toque, é tudo que acontece antes e muitas vezes não precisando da genitalidade. Aí é que mora o aproveitamento de vida sexual a partir dos 50 anos, de um tempo para cá. Muito bem colocado, deu para entender. Mas, por outro lado, sempre foi assim, dos homens quererem fazer mais sexo do que as mulheres? Sim,
tá? Por quê, né, Cris? O que acontece? Os homens... vamos começar do lado educacional, tá? O que acontece lá na infância, entende? Tu vê uma menina se tocando, 2 crianças de 2 anos de idade, vamos dizer assim. Tu vê a menina se tocando, o que diz? Para, tira a mão daí, isso é feio. Né? Coisa de menina. Na mesma sala, tem o menininho se tocando, com a mesma idade, tá ali brincando, né? Com as suas armas, como a gente diz, e alguém passa e diz assim, esse vai ser que nem o pai, vai ser muito macho. O que mostra? Que, querendo ou não, a nossa educação está em cima de uma cultura que sempre valorizou mais o aspecto sexual do homem do que da mulher. Por isso a mulher foi se reprimindo e os homens estavam ali sendo com permissão para se tocar. Ponto 1. Ponto 2. A genitália masculina é uma genitália aparente, não tem nada escondido, dá para se ver, se tocar. Né? A nossa genitália ela é mais escondidinha, né? É difícil tu enxergá-la, a não ser que tu vai fazer um teste, uma técnica de autofocagem para poder enxergá-la com um espelho. Então, ela fica mais escondidinha, é mais difícil de ser tocada. Somado a o menino pode e a menina não, já tem um fator positivo para os homens, que ajuda a explorar mais a sua sexualidade. Fora isso, a questão hormonal também permite isso, porque os homens têm um percentual de testosterona maior do que nós mulheres. Até porque, se eles se tocam, cada vez que o homem está se tocando, fazendo sexo, pensando em sexo, homens e mulheres, né, ele produz mais testosterona, por isso ele vai ter mais tesão. Nós, como não nos tocamos, está escondidinha, tem que ter todo um enfrentamento para poder explorar a nossa sexualidade, os nossos hormônios ficam no suficiente ali para poder sobreviver. Isso foi fazendo com que os homens também ficassem com mais tesão, mais desejo do que as mulheres. E aí, a permissão, os hormônios e tudo, somado a, vamos falar, um pouco de machismo, favoreceu tudo isso. Hoje em dia, a gente percebe que toda aquela tesão dos homens está ficando um pouco mais arrefecida. Por quê? No momento que a mulher começa, houve sempre uma cobrança. Eu não transo tanto quanto tu, não transa tanto quanto eu, tu não tem tanta vontade quanto eu, tu não toma tanta iniciativa quanto eu, os homens reclamando das mulheres, né? Aí as mulheres, com toda a revolução feminina e ouvindo essas queixas, vão atrás para descobrir. Não, então tá, eu posso, tu queres? Então tá, eu vou à luta. Elas começam a se tratar, muitas das mulheres que procuram terapia sexual é justamente para deixar aflorar a sua sensualidade, a sua sexualidade, e aí elas começam a tomar mais iniciativa sexual, o que deixa os homens, assustados. Devagar. Tu pode tomar iniciativa, mas tipo assim, tu tem que me avisar. Com isso, o desejo sexual do homem começa a ficar com mais receio. Ou seja, receio por quê? Porque cada vez que ela vem e procura ele e ele fica com medo, ele não tem ereção. Esse medo de não ter ereção vai levando à diminuição do desejo dele também. Perfeito! Sempre um prazer receber Lúcia Pesca no De Bem com a Vida. Um grande abraço e um feliz retorno de atividade, que tudo começa depois do carnaval. Um beijo bem grande e obrigado de novo pelo convite. Que tu fique cada vez mais de bem com a vida. O programa nem terminou e eu confesso, já estou com saudades. De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Rio Grande do Sul. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcomavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51
991 15 2090.